1 Coríntios, no capítulo 11, e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Mantenham as suas Bíblias abertas e procurem as referências que eu estarei passando. E é interessante, eu não converso com Israel, para saber o que ele vai dizer na introdução do culto, mas as coisas, Deus faz com que tudo se encaixe, Então nós vamos ler no capítulo 11, no versículo 25. 11, 25. Esse texto, ele fala sobre a instituição da ceia do Senhor. Paulo, ele diz assim, olha, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, Paulo recebeu do Senhor, que Senhor? Do Senhor Jesus, Jesus, ele algumas vezes apareceu e conversou e ensinou e instruiu o apóstolo Paulo. E ele disse que recebeu do Senhor. Mas nós vamos ler dessa parte, que é a instituição da ceia do Senhor, o versículo 25, que diz assim: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Vou ler novamente. Este cálice é a nova aliança. Vamos orar. Senhor, pedimos agora que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Teu Espírito Santo esteja agindo, dando, Senhor, a compreensão da Tua palavra, porque sabemos que é um milagre a compreensão da Tua palavra, que dependemos totalmente do Senhor. Pedimos então a Tua bênção, peço a unção do Senhor para transmitir a unção do Senhor sobre o Teu povo, para entender a Tua palavra e para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Este é o cálice da nova aliança. Isto é, se existe uma nova aliança, é porque existe também uma velha aliança. Se a velha aliança tivesse funcionado, não haveria necessidade da nova aliança. Nós somos o povo da nova aliança e não da velha aliança, Quem diz isso? Vamos ler alguns textos antes de participarmos da ceia. Em Hebreus capítulo 8, nós vamos ler isso de uma forma muito interessante, no versículo 7, Hebreus 8, 7. Olha o que diz ali, diz assim: pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegados os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Até aqui, irmãos, uma nova aliança, porque a velha aliança, ela ficou antiquada. A velha aliança não funcionou, por quê? Por causa da infidelidade, porque o povo se afastou do Senhor, porque eles não permaneceram fiéis,
Como que era a velha aliança? Vamos abrir lá em Êxodo. O que diz lá em Êxodo? Quando Deus vai estabelecer a aliança, ele diz assim, ó, Êxodo 5, versículo 1. Êxodo 5, versículo 1, diz assim: depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. A nova aliança, a aliança que Deus estava fazendo com o povo, libertando-os do faraó, libertando-os do Egito, Deus chama de uma festa para ser celebrada onde? No deserto. Uma festa a ser celebrada no deserto. Mas não deu certo. Por que não deu certo? Vamos ver um pouquinho mais para frente. Depois que tem todas as pragas do Egito, né, e o povo é liberto, e é comemorada a Páscoa do Senhor, e Miriam, viu Miriam? Miriam faz uma festa, lembram? A festa no deserto começou com Miriam, capítulo 15, versículo 21. O que diz ali? Quando o povo sai do Egito e vai para o deserto, diz assim, 15, 21. E Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. No versículo 20 diz assim: então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins, dançando. E Miriam respondia cantando. Havia uma festa no deserto. Essa era a intenção de Deus, dando liberdade e libertação daquele povo escravo. E Miriam pega o tamborim, o pandeiro, né? E começa a dançar, e há um culto em adoração ao Senhor. Mas no capítulo 16, versículo 1, no finalzinho do versículo, diz assim: foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. O que aconteceu? Eles começaram a reclamar. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão, e disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. E o que Deus responde? No versículo 4, ele diz assim: disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Tudo começou assim, festa de Miriam, libertação, nova aliança, mas o povo entra no deserto e começa a sentir saudade da carne que comia no Egito como escravo, começa a sentir saudade do pão que tinha lá no Egito, e Deus diz: eu vou fazer chover pão do céu para vocês. Tanto que eles se levantam pela manhã, eles não conheciam o maná, e viam aquele que parecia o orvalho da manhã, branqueando aquele chão, e Moisés disse assim: é o maná, colham para um dia, e amanhã vai ter de novo, e depois de novo, e depois de novo. E Deus dá o pão do céu para aquele povo. Mas dali a pouco o povo começa a resmungar, reclamar, porque aquele pão era, eles diziam que dava náusea, que dava enjoo, que dava vontade de vomitar, aquele pão que Deus estava concedendo. E eles diziam: queremos carne. E Deus faz com que as codornizes venham, e eles têm carne em abundância. E dali a pouco eles caminham pelo deserto, falta água. E eles querem água, e começam a reclamar de Deus, e reclamar de Moisés.
e começam a sentir saudade do Egito, da escravidão. E Deus diz assim: olha, Moisés, toque na rocha. Nós sabemos que a rocha representa Cristo, né? Toque na rocha. E quando Moisés tocava na rocha, saía água abundante para aquele povo. E assim Deus ia provendo para aquele povo, no deserto, todas as suas necessidades. E Deus conduz aquele povo, o povo chega na terra prometida, em quanto tempo? 2 anos. Podiam ter chegado antes. Mas sabe por que demora um pouquinho? Sabe por quê? Porque era um povo escravo que precisava aprender, né? Como é que aquele povo escravo ia se tornar uma grande nação? Deus estava ensinando o quê? Estava dizendo assim: olha, vocês precisam ser disciplinados, o maná é pela manhã. Colham só o que vocês vão usar durante o dia. Será que é fácil? Quem já trabalhou com criança sabe que é difícil, né? Sempre alguém vai enfiar um pouquinho no bolso, vai colocar um pouquinho. E aquilo apodrecia quando pegava mais do que era necessário, né? E eles tinham que aprender a obedecer. E Deus foi ensinando aquele povo a levantar cedo, a colher. Deus foi ensinando aquele povo a ser disciplinado. Deus foi ensinando aquele povo que eles só podiam caminhar quando tivesse a nuvem os guiando. E eles só podiam caminhar de noite se a coluna de fogo os guiasse. E quando a nuvem parava, eles tinham que parar. E quando a nuvem ia por meses, eles tinham que caminhar. E quando a nuvem parava por semanas, eles ficavam parados por semana. E assim iam aprendendo, disciplina, horário para colher, horário para comer, que tipo de comida, lei sanitária, né? Para que eles pudessem aprender a viver. E todo aquele período, 2 anos no deserto, eles chegam até a terra prometida. E o que eles fazem lá diante da terra prometida? Só Josué e Caleb dizem: vamos lá que a gente consegue conquistar. Os outros espias disseram que não, o povo ficou desanimado. E Deus disse o seguinte: voltem a peregrinar no deserto, porque esta geração que eu convidei para uma festa no deserto, essa geração não entrará na terra prometida. Somente os filhos, aqueles que nascerem no deserto, poderão entrar na terra prometida. Aquela geração foi convidada para celebrar uma festa no deserto. Só que aquela festa no deserto se tornou o quê? Uma peregrinação de 40 anos. E todos eles, menos Josué e Caleb, foram sepultados nas areias do deserto. E Deus percebeu que aquele povo tinha se afastado dos desígnios do Senhor. Apesar de Deus os ter orientado, Israel falou do templo, mas lá no deserto, cada um tinha a sua função. E tinham aqueles que carregavam as barracas, e tinham aqueles que carregavam o tabernáculo, onde eles adoravam, em partes, e quando eles paravam, eles tinham que montar aquele templo, aquele tabernáculo, para adorar a Deus. E quando a nuvem começava a andar, eles tinham que desmontar aquele tabernáculo e seguir. E não era qualquer um que poderia fazer, tinha as pessoas designadas para fazer cada parte. Estavam sendo formados, modulados, para ser um povo. E Moisés estabelece líderes de 50, líderes de 100,
e vai criando uma liderança no meio do povo, estabelecendo leis, leis sanitárias, leis cerimoniais, leis civis, leis relacionadas ao casamento, leis relacionadas ao divórcio, leis relacionadas à propriedade privada, formando aquela nação. Só que apesar deles passarem todo esse tempo vendo Deus agindo de forma tão direta, o que aconteceu? Vamos lá em Hebreus de novo, aonde diz assim: Hebreus, no capítulo 4, ou melhor, no capítulo 3, no versículo 16 em diante, Hebreus capítulo 3, 16 em diante, diz assim: quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar, apesar de terem visto as obras do Senhor por 40 anos. Não deu certo. Apesar da fidelidade de Moisés, não deu certo. E no coração de Deus veio então a intenção de estabelecer o quê? Uma nova aliança. Por isso que nós temos a ceia do Senhor. É a nova aliança que é profetizada no Antigo Testamento. Vamos ler lá em Ezequiel, no capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. É profetizado, porque Deus havia percebido que todas aquelas leis, que todos aqueles preceitos eram externos, eram leis que estavam fora do coração do povo. E no capítulo 36, versículo 26, de Ezequiel tem uma promessa. E essa promessa está aqui, ó: darei a vocês um coração novo, porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Deus disse: não tem jeito, eu vou ter que fazer diferente. Agora a lei não é mais do lado de fora, em pedra, agora a lei é dentro do coração. E a promessa de Deus é que Deus levantaria então um novo profeta semelhante a Moisés, só que muito superior a Moisés. Quem é? Jesus. Quais são as funções de Jesus? Jesus é profeta, sacerdote e rei. Por quê?
Os irmãos sabiam que no Antigo Testamento os únicos que eram cheios do Espírito Santo, ungidos com o Espírito Santo, quem eram? Os profetas, os sacerdotes e os reis. Por isso que a Bíblia diz que Jesus tem o Espírito, ele não o tem por medida, ele não o distribui por medida, porque ele é um com o Espírito Santo, como pessoa da Trindade. No Antigo Testamento, o indivíduo queria saber a vontade de Deus, o que ele fazia? Ele buscava um profeta, porque o profeta era cheio do Espírito Santo, e ele consultava o profeta. Ele ia lá para o sacerdote, consultava o sacerdote. O rei era ungido e cheio do Espírito, para poder ser o líder da nação. Mas lá não deu certo, e Deus resolveu fazer o quê? Derramar do seu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a igreja. E essa é a nova aliança. A nova aliança não se fundamenta em legalismos. A nova aliança não se fundamenta em rituais. A nova aliança não se fundamenta num tabernáculo construído por mãos humanas. A nova aliança é um milagre que se opera no coração da pessoa e faz dela um templo, um tabernáculo, que pode ser cheio e transbordante do Espírito Santo. Todo crente, irmãos, para ser crente, tem que ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você é só um legalista. Você é um religioso. Você pode ser até uma pessoa boa. Mas se você não tem o selo do Espírito Santo, que acontece no momento da conversão, você não é de Deus. Vamos ver isso? Romanos, no capítulo 8. E aqui você começa a entender se você faz parte da igreja ou não. Se você faz parte da nova aliança ou não. O que diz no capítulo 8 de Romanos? Diz assim, no versículo 9. Romanos 8, 9. Diz assim: entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O início da vida com Deus é ter o Espírito de Cristo. Se alguém não tem o Espírito Santo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, nem sequer pertence a Cristo. E a Bíblia diz ainda, é interessante o que diz ali, ainda versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em você. Essa palavra habita vem de um termo, a Bíblia diz assim, no princípio era o verbo, lembram? João 1. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Daí fala assim que Cristo fez o quê? Habitou entre nós. A palavra habitou lá é tabernaculou. Sabe o que é tabernaculou? É quando se mora num tabernáculo. Jesus tabernaculou entre nós. E aqui, em Romanos 8, quando diz assim, se de fato o Espírito de Deus habita,
se ele tabernacula, se ele mora, se fez de vocês o tabernáculo. Lembram no Antigo Testamento o povo carregando o tabernáculo, o povo carregando aquela tenda enorme para cultuar a Deus, tenda cheia de divisões, sendo que lá na frente era o Santo dos Santos, e lá estava o Espírito, e lá estava a presença de Deus, e lá estava o Shekinah de Deus. Agora, na nova aliança não é mais assim. O Santo dos Santos agora é você. O Santo dos Santos agora é o teu corpo. O Santo dos Santos é o teu espírito. O lugar Santo dos Santos é a tua alma. E é ali naquele lugar que mora o Espírito Santo de Deus. Essa é a nova aliança. E se isso não acontece, você não é dele. Porque quem não tem o Espírito Santo de Deus morando, tabernaculando dentro de si, não pertence a Cristo. No Antigo Testamento, se você queria uma orientação, você buscava aquele que tinha o Espírito Santo. Quem que era mesmo? Profeta, sacerdote e rei. Por isso que eles iam atrás dos profetas. Saul entrou em parafuso quando Samuel morreu, e ele não podia mais consultar o profeta Samuel. Tanto que ele foi atrás de uma pitonisa. Mas agora, na nova aliança é diferente. Porque na nova aliança, o Espírito mora em nós, no nosso corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E daí a orientação, nós não vamos mais atrás de profeta. No Novo Testamento, o profeta não serve para a gente ir atrás dele, para pedir orientação, para pedir direção, para que ele nos guie. Por quê? Porque agora o Espírito Santo já está em cada um dos crentes. E no versículo 14 fala isso. Vamos ler. Diz assim, Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você não é mais guiado. Você não é guiado por pastor. Eu sou pastor, sabia? Mas eu não sou o guia de vocês. Eu posso dar conselhos, tá? Posso dar conselhos. Mas quem guia, quem que é? É o Espírito Santo. Às vezes você está em dúvida de alguma coisa no seu coração, e daí, só que você tem ali dentro do seu coração já um testemunho do Espírito Santo da decisão que você tem que tomar. Daí você vai consultar o pastor. Sabe o que o pastor faz? Ele ora com você, e muitas vezes ele só confirma, com palavras e com as Escrituras, aquilo que já Deus está testemunhando dentro do teu coração. Nós vivemos na nova aliança, irmãos. É a aliança da liberdade. É a aliança em que o Espírito mora em nós. É a aliança em que o Espírito Santo nos guia. E será que é mais fácil ou mais difícil? Tem gente que não gosta. Por quê? Tem gente que tem coração de escravo. Né? Eu quero um profeta que me diga o que eu tenho que fazer. É mais fácil, eu não preciso pensar. Eu quero um profeta que manda em mim e que diga no que eu devo crer com base nas experiências dele, porque daí eu não preciso ter experiência. Eu não preciso dobrar meu joelho. Eu não preciso clamar. Eu não preciso jejuar diante de Deus. Eu não preciso chorar diante do Senhor em oração, dizendo, Senhor, mostra o caminho. Porque daí tem alguém que faz por mim. E eu transfiro a responsabilidade. Mas se você é filho de Deus, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, o Espírito Santo já mora em você.
Ele te guia, Ele te orienta, sempre à luz da palavra que... Quem mesmo que inspirou essa palavra? O Espírito Santo. O Espírito que inspirou a palavra é o mesmo que mora dentro daqueles que fazem parte da nova aliança. Como que o Espírito Santo nos guia? Vamos ver? Versículo 16. Como que ele nos guia? Versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. A forma primária dele trabalhar o nosso coração é ele testificar. Ele testifica que nós somos filhos de Deus e muitas vezes, ou melhor sempre, quando nós estamos diante de situações, ele testifica no nosso espírito a decisão que temos a tomar. Se é que você faz parte da nova aliança. É assim na nova aliança. Eu queria, ainda antes de participarmos da ceia, que nós fôssemos para João. Eu dou muita risada quando eu leio o livro de João. Não que ele seja engraçado, mas é que Jesus, ele faz as coisas de uma forma e a gente, nós que fazemos parte da nova aliança, a gente começa a perceber isso, daí se torna algo lúdico. O Israel agora há pouco comentou, né, que dos simbolismos, não é isso que você falou? Do Antigo Testamento. Eu quero dizer aos irmãos que Jesus, ele para falar para aquele povo judeu, que a velha aliança tinha envelhecido e caducado, ele falou, vou fazer um resumo, ele falou simplesmente o seguinte: todos os símbolos se cumprem em mim. Quando a gente fica lendo o que Jesus fez, foi interessante. Primeiro, todo aquele período do ministério de Jesus fazendo milagre, né? Mas milagre, 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 ele curava, ele ressuscitava, ele multiplicava, ele saciava, ele libertava, ele ensinava. Lembra no deserto que Deus fez tudo isso? O povo viu os milagres de Deus por 40 anos e não creram. Jesus chega e faz um monte de milagre no meio do povo. Para que o povo entendesse, olha, era eu mesmo no deserto fazendo milagres. E agora eu estou aqui fazendo milagres. E uma das primeiras coisas que aconteceu, vamos ler no capítulo 6 de João, Evangelho de João, versículo 4. Capítulo 6, versículo 4. Os irmãos sabem que a Páscoa, o que ela significa mesmo no Antigo Testamento? A saída do povo do Egito, né? Onde o cordeiro é imolado, daí o povo sai da escravidão. E aqui no versículo 4 diz assim, capítulo 6 de João: estava próxima a festa judaica da Páscoa. Os irmãos entendem? Os judeus estavam em Jerusalém comemorando a Páscoa. Páscoa para judeu é a libertação da escravidão do Egito. Quando eles foram libertos do Egito, qual foi o primeiro milagre ali, depois da festa que Miriam fez no deserto? Qual foi? O maná. E o que Jesus faz? Por isso que eu acho engraçado, porque parece que ele está assim, ó. Vocês não entendem, né? Mas eu vou desenhar. E Jesus faz o quê? Diz assim, no versículo 5, depois que fala da Páscoa: levantando os olhos e vendo uma grande multidão, lembra o deserto com a grande multidão? Faça um paralelo. Que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? E daí o que Jesus faz? Ele multiplica os pães.
ele multiplica o pão. Ele queria dizer assim para o povo: olha, povo, lembra no deserto que Deus deu pão? Eu estou multiplicando o pão para que vocês olhem para mim. Eu sou o doador nessa nova aliança. Nós vamos resumir, né? Quando eles saíram do Egito, Deus teve que abrir o quê? O mar, né? Daí Jesus faz o quê? Ele diz assim: olha, Moisés abriu o mar, porém eu... Vamos ler ali no versículo 19, do capítulo 6. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Moisés abre o mar, Jesus anda sobre o mar. Vamos seguir adiante. O que mais? É interessante, né? Deu pão para eles. Daí o povo começou a pensar: poxa, esse homem é diferente. Moisés nos deu lá os mandamentos, né? Para a gente obedecer. O que será que esse homem aí vai dar para a gente? Vamos ver lá no versículo 28. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Isto é, vamos traduzir em miúdos: quais são os mandamentos aí que você vai dar para a gente então? Daí Jesus responde. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então Jesus falou: olha, eu não vou dar mandamento para vocês não. Olha aqui, ó, creia naquele que Deus enviou. Quem que era? Jesus. Creiam em mim. Toda a obra de Deus é fazer o quê? É crer em Jesus. Porque não adianta você fazer tudo e não crer em Jesus como único, todo suficiente Salvador. Daí eles começaram a dizer lá no versículo 31, vamos ler o 31, os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. Falaram para Jesus isso. E Jesus, no versículo 32, ele diz: declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Jesus está dizendo: aquele maná era um símbolo, o verdadeiro pão está aqui, ó. A lei está aqui, é crer em mim. Para fazer as obras de Deus é crer em mim. E Jesus diz assim: e não foi Moisés que deu pão para vocês no deserto, mas o meu Pai agora está dando o verdadeiro pão. E daí ele se declara: eu sou o pão. Irmãos, estão vendo a correlação, né? Eu sou. No versículo 41, olha o que diz. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, filho de José? Não conhecemos seu pai, sua mãe? Como que ele diz que desceu do céu? E Jesus, ele responde, né? Ninguém viu o Pai. É versículo 46, vamos ver? Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Ele está dizendo assim, ó, ninguém viu o Pai. Os irmãos se lembram lá, Moisés? Qual foi o pedido de Moisés para Deus? Lembra? Deixa eu ver a sua face, Senhor. Daí Deus diz: não, ninguém pode ver e sobreviver. Mas eu passarei e você vai ver uma sombra. E essa sombra, Moisés viu através lá de uma
de uma gruta, né? Ele olha pela fenda e vê a sombra. E Jesus, ele fala, olha, ninguém conseguiu ver o Pai, mas olha, o Filho aqui contempla a face do Pai. Ele é o único que vê o Pai. Ele é superior a Moisés. No versículo 48 ele diz assim, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quando o povo pediu pão no deserto, logo que saíram lá do Egito, logo em seguida eles pediram uma outra coisa. O que eles pediram? Carne, não? Pediram carne. E Deus manda carne. Olha o que Jesus fala. Ele diz assim, no versículo 53. Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. E todos ficaram escandalizados. Passo a passo, Jesus dizendo, a velha aliança caducou. Eu sou a nova aliança. Depois, nós vamos pular para o capítulo 7, para nós encerrarmos. Porque Jesus, ele vai numa segunda festa, tá? Em qual festa que ele estava mesmo? Páscoa, né? Então vamos ver, ele vai para uma segunda festa agora, 7, versículo 2. O que diz ali? Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas. Jesus vai para essa festa das cabanas. Os irmãos disseram, vai. Jesus disse, eu vou depois e tal, aquele negócio. E ele vai para a festa. Sabe o que era a festa das cabanas? Era a festa dos tabernáculos, né? Então, era uma festa assim, onde todo o povo, lá em Jerusalém, levavam cabanas para lembrar do tempo que eles moravam em cabanas, no deserto, né? E Jesus vai naquela festa. E ali eles faziam todo o simbolismo, Israel falou sobre o simbolismo, né? Da festa das cabanas. E daí, num dado momento, no dia mais importante da festa, eles iam para a porta do templo de Jerusalém e muitos obreiros pegavam aqueles potes enormes de água e jogavam para tudo quanto é lado ali nas escadarias do templo para lembrar que Moisés, durante aquele período dos tabernáculos no deserto, ele havia batido na rocha e a água abundante jorrou para sustentar o povo. E é naquele momento que Jesus se utiliza desse discurso que está no versículo 37 do capítulo 7. Olha o que diz e olha que coisa linda. No último e mais importante dia da festa, era aquele dia onde a água seria jogada. Jesus levantou-se e disse em alta voz. Os irmãos conseguem visualizar isso? A água sendo jogada, Jesus atravessa no meio da multidão, sobe naquele lugar onde todos podem vê-lo e diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim,
como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Jesus diz, sabe aquela água? Eu sou a água viva. E ele diz assim que se alguém tiver sede e for até ele beber, do seu interior fluirão rios de água viva. Existem dois aspectos aqui. Quando você crê em Jesus, o Espírito Santo vem morar em você. E quando você bebe da palavra de Deus, da oração, da comunhão, da santificação, Deus, Jesus, que não dá o Espírito por medida, Ele te enche de forma ao seu interior transbordar com o Espírito Santo e abençoar. O rio que se faz para a salvação, que ele fala para a mulher samaritana, ele diz assim, olha, se você beber da água que eu te dou, se fará uma fonte, que jorra para a vida eterna. Salvação. Mas se você se permitir transbordar e se encher do Espírito, rios de água viva sairão de você para abençoar. A sua vida será diferente. Por isso que vem a tristeza muito grande no meu coração quando eu vejo pessoas que não vêm comer, não vêm beber do Senhor na casa de Deus. Quando Jesus fala isso, ele está se referindo, sabe ao quê? A nova aliança. Ou você faz parte da nova aliança, ou você é um escravo da velha aliança. E aqueles da velha aliança foram sepultados no deserto. E os que sobreviveram passaram todo o Antigo Testamento aguardando. O que eles aguardavam? Aquele Cordeiro da nova aliança. Um dia João Batista olhou para Jesus. João Batista tinha bastante discípulos e apontou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ali era o início da nova aliança. Só existe dois caminhos, irmãos. Ou você faz parte da nova, ou você é o cadáver da velha. Ou você faz parte da nova aliança, ou você é escravo. O povo queria tanto que Jesus trouxesse uma nova lei, que Jesus resolveu que lhes daria. Eles eram tão fissurados, né, nisso, que Jesus disse assim, vocês querem? Então vou dar, pronto, vou dar para vocês. Daí no capítulo 13, no versículo 34, ele faz isso. Ele diz assim, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Sabe por quê? Quem ama, cumpre a lei. Está escrito aí, quase em todos os livros do Novo Testamento. Porque assim, se você ama, você não vai querer a mulher do seu próximo. Não é isso? Se você ama o seu próximo, você não vai querer a mulher do seu próximo. Não adulterarás,
caiu por terra, né? Se você ama, você não vai cobiçar nada do outro. Se você ama, você não vai matar. Se você ama o seu próximo, você não vai roubar ele. Se você ama a Deus, você não vai querer ídolos. Daí, Jesus, ele já se antecipou, porque uma das coisas que marcava o coração daquele povo era o sábado, né? E sabe o que Jesus fez? Ele escolheu no ministério dele, praticamente só trabalhar no sábado. Ele curava no sábado, libertava no sábado, expulsava o demônio no sábado. Ele dizia, vamos lá colher os discípulos, né? Rabiscos, né? Espigas, no sábado. Tudo ele fazia. Por quê? Para já deixar claro, olha, eu sou muito maior do que o sábado. E quando questionaram Jesus a respeito disso, vamos voltar lá no capítulo 7. Jesus é irônico, né? Porque ele diz lá no 7,19, ele diz assim, 7,19, Moisés não lhes deu a lei, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Eles disseram, você está endemoniado. Daí Jesus usa um exemplo sarcástico. Ele diz assim, a partir do versículo 22. Vocês, para obedecer à lei, vocês têm que circuncidar o menino. Qual o dia da semana? E qual o período? Lembra? No 8º dia. Vocês têm que circuncidar no 8º dia. E quando o 8º dia do nascimento do bebê, masculino evidente, é no sábado, vocês descumprem o sábado para obedecer à lei. Os irmãos estão entendendo? Jesus sempre foi muito irônico com isso. Ele diz assim, versículo 22, no entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Ele diz assim, para obedecer à lei, vocês descumprem a lei. E não foi a primeira vez que Jesus usou esse argumento, né? Uma vez os discípulos chegaram para ele também, o questionando, e Jesus falou, mas vocês desobedecem à lei para cumprir a lei. Porque a lei diz que se vocês tiverem uma oferta dedicada ao Senhor, vocês não precisam honrar o Pai de vocês com essa oferta. Então vocês honram a Deus com a oferta, desonrando a Deus, porque estão desonrando os seus pais. E vocês pegam e dizem que a oferta é corbã. E agora? Os irmãos estão entendendo? Sabe por quê? Porque na nova aliança, a lei é o Espírito Santo morando dentro de cada um de nós e nos instigando ao principal, que é o amor. Lembram do fruto do Espírito? Qual que é o primeiro? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor. Será que eu estou enganado? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, depois vem as outras. Porque quem tem o Espírito ama. Vamos orar. Santo e eterno Deus, muito obrigado porque fazemos parte de um novo povo, de uma nova aliança, de uma nova dispensação, de uma dispensação onde o Teu Espírito é derramado abundantemente em nossos corações. Obrigado, Senhor, porque podemos ter essa comunhão contigo. Obrigado porque hoje cada um de nós somos o tabernáculo, o templo, aonde a Tua Shekinah,
a tua glória habita. Te louvamos por isso. Obrigado pela nova aliança, que o teu Espírito desvendou aos nossos olhos, para que fizéssemos dela parte. Te louvamos, em nome de Jesus. Amém.